A tua palavra que gera cura, que gera revestimento, a tua palavra que gera renovo, a tua palavra que nos dá um condicional de levantarmos da cama todos os dias. Então, Pai, em nome de Jesus, é a sua palavra que nos tem dado livramentos, Senhor, nesse mundo que jaz no maligno. Então, obrigado, é um privilégio nós estarmos aqui no primeiro dia da semana para receber a tua palavra. A tua palavra que nos purifica, que nos santifica. A tua palavra que tem nos dado direito de viver dignamente. Então, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, e o povo diga amém. Então, escuta isso, em nome de Jesus. Olha, isso aqui é uma recomendação do próprio Criador. Então, é necessário a gente atender aquele que pode todas as coisas, aquele que nos tem dado sustento, aquele que tem nos provido de santidade para nós passarmos a eternidade sem sofrimento. A palavra nos santifica. Não existe outra maneira de nós sermos santificados se não for pela palavra. Então essa palavra nos santifica, nos purifica. Então preste atenção, valoriza a palavra de Deus, valoriza esse momento, valoriza, essa tua fé inteligente de estar aqui nessa manhã tão preciosa aos olhos de Deus, para que eu viva o bem-estar e você viva o bem-estar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que significa esse convite? Deus, Ele requer isso, que nós viemos continuamente conhecê-lo. Porque quando você conhece Deus, você está se conhecendo. Porque Ele, em Gênesis 1:27, Ele falou com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Ali naquele momento de Gênesis 1:27, já estava revelada a Trindade. Ele colocou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós prosseguimos em conhecer Deus, nós estamos prosseguindo em nos conhecer. Então, quem somos em Cristo Jesus? Qual é o significado de nós termos a semelhança de Deus nesse mundo que está sendo gerado em todo o tempo trevas? Então, o profeta Oséias, ele trouxe uma palavra extraordinária. Um homem que tinha uma intimidade com Deus. E Deus, por ele ser um homem que tinha intimidade, ele fez algo acontecer para que Oséias tivesse uma experiência do que ele sentia. Do que ele sentia. Deus fez Oséias passar por uma experiência que ele vivia, o próprio Deus. Então ele chamou para Oséias, chamou ele para uma conversa e falou para Oséias: Oséias, você vai se posicionar de uma forma que eu sei que não é a sua vontade, mas eu convido você a praticar essa orientação. Está vendo aquela prostituta? Está vendo aquela prostituta? Você vai se casar com ela. Olha, um homem de Deus, santificado, e ele proporcionou um convite que assustou Oséias. Você vai casar com aquela prostituta. E o que ele fez? Ele obedeceu a Deus. E ele trouxe a esposa, a prostituta, estava dando tudo o que ela precisava, montou tudo, uma casa, deu tudo o que ela precisava. E quando ele saía, ela saía para se encontrar com os amantes.
E ele ficava indignado, que ele passou a amar aquela esposa, e ele estava se indignando a cada situação que ele presenciava dela traindo os amantes. Então ele chorando aos pés de Deus, Deus falou: você está sentindo o que eu sinto. Eu queria que você sentisse o que eu sinto. Assim como você se sente traído por ela, eu me sinto traída pelo meu povo, que me troca pela idolatria, troca por deuses pagãos. Então você, como profeta, você vai falar para esse povo, porque agora você sente o que eu sinto. Quem está entendendo, diga amém. Quando você for falar para o povo, você vai falar sabendo do que eu sinto. Então você vê esse homem, um profeta, que, sabe, ele marcou a existência dele, ainda falava para o povo: sabe por que vocês sofrem? Por falta de conhecimento de Deus. Então, igreja, presta atenção, nós somos imagem e semelhança de Deus. É muita responsabilidade você ter essa convicção, e nós temos que buscar a presença dele mais do que nunca, para que a gente possa se convencer de quem somos nesse mundo. Ouça isso, olha outro profeta, Amós, olha Amós, outro profeta, olha o que ele proferiu para Israel. Israel é a igreja nessa época, e é hoje o próprio Deus que usou Amós para falar com Israel. O próprio Deus está aqui falando com a igreja, vocês que estão na transmissão. Olha isso, ó. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, a igreja nos dias de hoje: buscai-me e vivei. Deus está falando: olha, me busca e tem uma vida abundante, tem uma vida de ausência de necessidade. Mas me busca não é a sua maneira, não é a sua maneira que eu quero que você me busque. Até para buscar Deus, Deus tem a sua maneira, e Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Então, o buscar, coloca aí Jeremias 29:13. O buscar de Deus é diferente do nosso buscar. Será que num domingo, um primeiro dia da semana, você que tem um coração com vontade de buscar Deus, aonde você deveria estar? Aonde? Então é necessário, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Jeremias 29:13 diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis. Então, o nosso Deus, Ele quer isso, Ele quer intimidade. Ele quer que você se posicione de uma forma que você venha se relacionar com Ele, para ter a resposta do que você precisa, porque Ele tem tudo que nós precisamos. E o buscar a Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, no primeiro dia da semana, se tem um coração com vontade de buscar Deus, ele precisa dar essa leitura através das suas atitudes. Olha aí: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, tem pessoas que frequentam a igreja. Vai chegar o dia que não é o frequentador de igreja que vai viver a eternidade sem sofrimento. Não é o frequentador de uma igreja que vai viver a eternidade sem sofrimento. Nosso Deus diz que Ele vai fazer a diferença. Então, buscar Deus, Deus está contemplando cada morador dessa terra. A Escritura Sagrada é verdadeira, é imutável. Ele revela que Ele, nesse momento, Ele está contemplando cada morador dessa terra. E Ele está olhando. Ela diz com os seus lábios que ela me busca de todo o coração. Não é verdade. E o pai da mentira não é Deus. A única coisa que o diabo criou, a única coisa que ele criou foi a mentira. Então é necessário nós darmos a leitura a Deus. Não, Senhor, o Senhor é prioridade na minha vida. O Senhor é prioridade na minha vida. Através das nossas atitudes, não é muita coisa, gente. O primeiro dia da semana, nós nos separarmos para falar com Deus,
para consagrar a nossa semana, a falar com Deus: Senhor, obrigado, porque tudo que aconteceu na semana que passou, o Senhor estava presente, cuidando de mim. Agora vai vir essa semana, eu quero consagrá-la a Ti. Então, em nome de Jesus, buscar Deus de todo o coração é algo que a gente precisa entender. A maneira que Deus se agrada para que nós possamos ter sucesso em achá-lo. Agora escuta isso, 1 Crônica 16:11. Olha isso. Buscai o Senhor e o seu poder. Então a Bíblia revela que nós precisamos, startar uma busca onde nós temos a prioridade de conviver com aquele que tem prazer em nos abençoar e nos proporcionar saúde, bem-estar, vida digna, uma vida saudável, uma proteção onipotente. Meu amado, nosso Deus é muito generoso, Ele é longânimo. Eu creio que Ele não voltou ainda, porque Ele ainda acredita em muitos crentes frios. Ele ainda acredita que eles vão reagir. Porque, querido ou querida, em nome de Jesus, como é que pode? Não dá para passar uma semana, sem buscar os cuidados de Deus. Porque fechamos os olhos, e aí? E aí? Qual é a convicção que nós vamos ter? Que nós vamos passar a eternidade com Deus. Se nós temos esse desejo de passar a eternidade com Deus, nós temos que demonstrar vindo aos cultos. Se as pessoas não vêm aos cultos e quer dar uma leitura para Deus, que quer passar uma eternidade com Ele, como assim? Se aqui nós temos a oportunidade de passar um momento com Deus através dos cultos. Então é isso que nós temos que estar convicto da nossa existência, da nossa vida com Deus. Olha isso, buscai o Senhor, o seu poder, buscai continuamente a sua presença. Esse é o plano redentor de Deus. Buscar de qualquer maneira, não. Buscar com comprometimento. Senhor, o que eu posso ser útil ao teu reino? O que eu posso ser útil para agradar o teu coração? O que eu posso fazer, Senhor, para que o Senhor se agrada através da minha atitude? Meu amado, em nome de Jesus Cristo, quantas pessoas estão enganando a si mesmo? Quantas pessoas estão enganando a si mesmo? É o pior engano. E aqui, olha Hebreus 11:6. Olha isso, Isso aí o nosso Deus, ele é cirúrgico em nos ensinar. Por isso, nós temos que estar na congregação, cada vez aprendendo mais, cada vez esmiuçando mais aquilo que Deus revela através da sua Escritura. Então, num domingo tão especial, tão bacana, tão significativo, para que a gente possa obter a semana, a generosidade de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, olha isso aí, necessário. É necessário. Pastor, é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima para ter um relacionamento com Deus, aquele que se aproxima para ouvir a voz de Deus, aquele que se aproxima para ouvir a orientação de Deus, aquele que é a luz que nos conduz na dimensão espiritual, para que a gente não venha pisar em laços de passarinheiros, espiritualmente falando. Então, é significativo prestar atenção nos detalhes da palavra que você ouve. É necessário, não é opcional, não é
quando eu posso. Não, é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna, olha isso, é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e está aqui pregando para a gente. Quem crê dessa forma? Ele está aqui trazendo a palavra redentora, o evangelho transformador. Eu venho não para ouvir um homem, eu venho para ouvir o próprio Senhor. Ele fala. E o nosso Deus, Ele nos conduz e nos orienta sempre através da sua preciosa palavra. Então, eu venho à igreja, qual é o meu objetivo de estar aqui? O meu objetivo é ouvir o que o Criador, aquele o qual eu sou semelhança e imagem, o que Ele quer de mim. O que eu preciso agir. Eu quero que Ele me conduza para me proceder, para que eu obtenha sucesso na busca que eu desejo ter e encontrá-lo. Então, igreja, em nome de Jesus, não é apenas nos reunirmos, é ter um momento com Deus. Senhor, eu estive na tua igreja, eu tive um momento contigo. Obrigado, Senhor. E olha o que Ele fala: quando eu venho buscá-lo, quando eu venho ter uma intimidade, quando eu venho ouvir a sua voz, quando eu venho ouvir o teu evangelho transformador, aproxima de Deus, creia que você está ouvindo a voz de Deus, que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. O que é isso? Nós somos privilegiados num culto. O culto é para Ele, mas a recompensa é para nós. Nós prestamos culto a Ele, mas os beneficiados somos nós. Imagine você ter crédito com Deus. Imagine você no momento de um contraditório, você falar: Senhor, venha com o teu socorro. Venha com o teu socorro. Em nome de Jesus, gente. Nós estamos num mundo que está padecendo no maligno. É tanta coisa que você ouve, é tanta situação que você ouve, que você fala: Deus, muito obrigado, porque eu e minha família estamos sob a sua proteção. Porque o que você ouve, você vê que o inimigo está levando vantagem, porque ele está tendo oportunidades em famílias, em casas. Ele está tendo oportunidade para mandar cumprir seu tríplice propósito através dos demônios, da falange do mal. Ele está à vontade. E nós, como igreja, nós temos o dever de estancar as situações contrárias como igreja. Nós orarmos e neutralizarmos. Não, aqui não. Não, nessa causa você não vai ter liberdade, você não vai ter nenhum direito de agir, porque eu vou orar como igreja. Então nós temos possibilidade de neutralizar toda a falange do mal, seja em qualquer área das nossas vidas. E Deus está falando que Ele é galardoador. Então, se eu vou ao culto, o beneficiado sou eu? Claro que sim. Você vem prestar culto a um Deus que Ele diz que Ele vai te recompensar por você estar prestando um culto a Ele. Olha que Deus é esse. Então, eu estou aqui buscando a Deus, eu estou aqui prestando um culto a Deus, e Ele está dizendo que vai me beneficiar, que eu vou receber o galardão. Então, igreja, em nome de Jesus, não é uma obrigação. Não é uma obrigação nós estarmos buscando esse Deus, não é obrigação, pelo contrário, nós precisamos cada vez mais de conviver com pessoas que nos levam a ter uma comunhão com Deus. Mais e mais nós precisamos conviver com pessoas que nos levam a ter uma comunhão com Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, escuta isso, já vamos terminar. Olha isso, ó. Mateus 6,33. Olha aí, buscai, pois, em primeiro lugar, escuta isso. A nossa motivação, nesse momento, é a motivação correta.
essa motivação de você estar aqui na casa de Deus é a motivação correta. Mais do que nunca é uma motivação correta. Olha Deus falando. Olha a intimidade que Ele deseja ter comigo e contigo. Olha, Ele está te proporcionando uma orientação para que você obtenha sucesso na sua busca. Então essa igreja, pela misericórdia de Deus, essa porta está aberta, porque aqui não tem show gospel. Aqui tem a palavra. Aqui a pessoa que entra e a pessoa seja leigo na palavra, ela vai entender. Ela vai entender a palavra. Aqui não tem mistério a pessoa entender a palavra. A palavra é direcionada através do Espírito Santo. Aquilo que eu estou trazendo como mensagem não vem através do meu conhecimento do mundo. É através da palavra. É o discernimento da palavra. Então quando você está ouvindo o próprio autor da palavra. Isso faz a diferença, meu amado. Isso faz a diferença. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o próprio Senhor, Ele quer acrescentar aquilo que você tem de necessidade, para que Ele seja glorificado. Então, buscar em primeiro lugar. Muitas das vezes, pessoas não estão sendo acrescentadas naquilo que deseja, porque não está cumprindo a primeira parte. Ah, eu quero que Deus acrescenta na minha vida profissional, eu quero que Deus acrescenta na minha filha, eu quero que Deus acrescenta no meu filho, eu quero que Deus acrescenta na minha saúde, eu quero que Deus acrescenta nas minhas finanças, mas não está cumprindo a primeira parte da orientação. Buscar em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar? O que é buscar em primeiro lugar? É a gente ter uma reflexão. Primeiro dia da semana, eu vou buscar Deus. É uma leitura que você está dando prioridade a Ele logo no início da semana. Não é difícil entender. Você está dando prioridade de buscar Deus, de ouvir a sua palavra no primeiro dia da semana. Então ele diz que Ele acrescenta. Tem pessoas que estão precisando que Deus acrescenta na sua saúde o bem-estar, mas não está cumprindo a primeira parte. Tem pessoas que estão precisando ver um filho, uma filha liberta, mas não está cumprindo a primeira parte. Deus é justo juiz. Ele jamais vai envergonhar alguém que coloca a sua esperança nele. E Ele fala, buscai de todo o coração. E cabe a mim ter a proporção de Deus que eu desejo. Cabe a você. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele nos dá a proporção que eu desejo e que você deseja. Nosso Deus, Ele revela através de Elias, que no Antigo Testamento era por proporção.
agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, senti que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstância não opera as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Ele. Nada temerei, nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso